aula vai ser teste dos diodos. Alberto, por que o diodo é testado primeiro? Porque quando abre ele já fica de cara? Porque se a gente... Aqui a gente já está com ele desmontado, né? Mas quando você... Vamos pegar esse aqui, vai. Por que a gente testa primeiro? Se eu pego esse alternador aqui, eu vou abri-lo, vou soltar aqui, a primeira coisa que eu vou ver aqui vai ser o regulador de tensão e o diodo. Tá? Então, está mais fácil. Eu ganho tempo em termos de mão de obra. Aí eu não preciso desmontar todo o alternador, eu não preciso sofrer aqui para tirar a polia. Tá? Então, depende, às vezes, só abrindo aqui eu já descubro que é um problema no diodo, um problema de escova, já resolvi, estou tranquilo. Tá? Mas aí é a opção de cada um. Tá? A gente está fazendo aqui da maneira, pensando na maneira mais rápida de devolver o carro para o dono dele. Certo? Facilitar a mão de obra, na verdade. Você, ao invés de desmontar tudo para começar a testar, testa o diodo, que ele está ali logo na frente, a primeira peça que aparece, fez o teste. Deu problema, já condena, e aí vale a pena sim testar o restante, porque pode ter alguma outra coisa. Um rolamento com defeito, as escovas com defeito e algumas coisas aí que só desmontando. Mas o primeiro teste do diodo. Mostra pra gente como é que isso é feito. A gente fez um vídeo, né? Vamos ver o vídeo e depois na volta do vídeo a gente faz uns comentários aí. O próximo teste que nós vamos fazer é da placa de diodos. A gente vai ver se os diodos têm integridade e estão funcionando como deveriam. Para facilitar a medição, a gente vai desmontar essa placa, porque tem diodo que não dá para a gente pegar direito com o multímetro, a ponta de prova bate na carcaça, a medição não fica boa. Então a gente fez o quê? A gente cortou a solda aqui, ó, desse diodo aqui soldado, cortou essa solda aqui e cortou essa solda aqui. Dessa forma, eu consigo agora separar as duas placas. Eu tenho a placa positiva, que é onde vem o D+, da bateria, onde vai sair a tensão que vai carregar a bateria, com os 3 diodos. Tem a placa negativa também com os 3 diodos. Não sei se vocês notaram, mas esse alternador aqui, ele tem uma particularidade. Ele não tem 9 diodos, como a gente podia esperar, que seriam, por exemplo, diodo negativo, diodo positivo e 3 diodos de excitação. Esse alternador, ele usa esses diodos que estão aqui para fazer a própria excitação, tá? Foi uma maneira de baratear a construção do alternador. Como a gente já comentou anteriormente, a função do diodo é fazer com que a corrente passe num sentido só, como se fosse uma catraca de ônibus, permite que você só vá para um lado, você não pode voltar pela catraca. Tá? Então a gente agora, usando o multímetro na posição de diodo, tá? Nós vamos fazer as medições. Na medição do diodo, a gente não vai ouvir um sinal sonoro, a gente vai ter um valor aqui no display do multímetro. Tá? Esse valor tem que estar entre 43 até 580 mA se o diodo estiver bom. A ponta de prova vermelha aqui na traseira do diodo e a ponta de prova preta deu 550, 547. Então, esse diodo está bom. Vamos para o próximo diodo. Aqui não deu continuidade. Como esse aqui é um diodo negativo, não era para dar continuidade, porque eu estou jogando positivo aqui, ele tem que bloquear a passagem do positivo. Tá? Vou fazer o inverso, dar continuidade, porque ele permite a passagem para o negativo. Deu lá, 546 mV, está funcionando direitinho. Se esse diodo estivesse dando continuidade, a consequência que a gente tem no carro é que eu tenho uma descarga da bateria mesmo com a chave desligada, porque é por aqui que a tensão da bateria vem e vai para a massa. Tá? Então, se eu tenho problema nesses diodos aqui, eu posso ter a luz do alternador sempre acesa lá no painel e descarga da bateria. Agora nós vamos fazer o teste dos diodos positivos. Tá? O teste é semelhante, a única coisa é que vai ter que dar o invertido, né? Nós temos aqui um diodo, 2 diodos, 3 diodos positivos. Isso aqui parece o diodo, mas não é, a fixação do parafuso que vem a tensão da bateria, é o D+. Esse primeiro diodo aqui não deu continuidade. Tá? Ele tem que dar continuidade quando eu jogo positivo aqui, ele deixa passar. Tá? Vamos ver se vai acontecer isso. Olha lá. Deu, está dentro do esperado, 542. Tá? Então esse diodo aqui, como a gente falou da catraca, ele deixa a tensão passar daqui
para cá, não deixa voltar. Então vamos para o próximo. Não passou. Deu continuidade, esse diodo está bom. Nós vamos testar aqui o último diodo. Ponta de prova preta aqui na cabeça do diodo. E a ponta de prova positiva no terminal dele. Deu continuidade, o positivo está passando. Agora, ele não pode passar ao contrário, tá? Então, ponta de prova negativa na ponta do diodo e ponta de prova positiva aqui na cabeça do diodo. Olha lá, não deu continuidade. Então, esses 3 diodos aqui estão funcionando perfeitamente. O último teste que a gente tem que fazer na placa de diodo é ver se não existe curto-circuito entre a placa positiva e a placa negativa. Tá? Para isso a gente remontou a placa e a gente vai verificar, colocando aqui nessa placa a ponta de prova vermelha e a ponta de prova na negativa, para ver se tem continuidade. Tá? Tem que dar uma resistência bem alta. Se apitar é porque tem curto. Aqui a gente não tem curto e está funcionando legal essa placa. Muito bem, testados os diodos, não está passando corrente quando é o negativo porque não é para ser, está passando a continuidade quando é o positivo. Agora, a placa onde ficam os diodos tem uma função e importante. Diz para a gente aí qual é. Tem 2 funções importantes. A primeira delas é de posicionar os diodos, né? Isso separar a parte negativa da parte positiva. E a outra função é transmissão de calor. Vocês estão vendo aqui como é que é fixado o diodo, né? Tá? Ele está bem ligado na placa e a função da placa é tirar o calor dele aqui e jogar para a atmosfera. Tá? Esses diodos aqui, eles recebem, o trabalho deles é bastante extenuante, eles aquecem bastante quando estão trabalhando. E eles não podem passar de 130 graus, que é o limite de temperatura do funcionamento do alternador. Tá? Então a placa ajuda a dissipar esse calor, ou seja, aumenta a área de contato, para que o ar que o hélice está gerando aqui ajude a refrigerar. Põe a placa na bancada, ao contrário, que aí agora nosso câmera vai pegar com detalhe a fixação do diodo dentro da placa e, como foi dito lá no início, a refrigeração do alternador é muito importante porque ele trabalha dentro de um ambiente quente, o bloco do motor, os escapamentos, enfim. E essa placa ela vai dissipar o calor do diodo para que ele possa trabalhar um pouco mais suave. Eu queria aproveitar também e fazer um esclarecimento sobre o diodo. Você não precisa saber o lado negativo, o lado positivo e tal. O importante é você saber que só pode passar a tensão de um lado só. Tá? Não pode passar. Se passar dos 2 lados, ele está estourado. Se não passar de nenhum lado, ele está comprometido também. Você vai ter que substituir. Tá? É a história da catraca, né? Da catraca, Passa para um lado só. No ônibus você entrou, passou na catraca, você não volta. Não volta. É essa a função do diodo. É essa função que você tem que marcar. Eu fiz um desenho aqui, tá para mostrar aqui ou precisa mudar de posição? Tá. Aí tá um desenho, perfeito o negócio, hein? Coisa de Picasso, né? Aqui é um esquema, tá, do diodo. Então, ele sempre deixa passar a corrente nesse sentido aqui, ó. Tá? Até a própria seta indica o sentido. Então eu ponho o positivo aqui e ponho o negativo aqui, tem que dar passagem. Se eu inverto, positivo aqui e negativo aqui, não vai passar corrente. Não deve passar. Se passar, tem problema. Tá? Então, não existe diodo negativo nem diodo positivo. A gente fala diodo positivo são aqueles que estão na placa positiva e diodo negativo são aqueles que estão na placa negativa. Só para entender, vou botar de novo aquele desenho simples. Tá? A gente chama de diodo negativo esses caras aqui, ó. Sabe por quê? Porque eles estão aqui na massa, ó. Tá vendo? Isso aqui é um símbolo que está ligado na massa do alternador e na massa do carro. Porque a corrente, lembra que a gente falou que vem daqui, ó? A corrente vem daqui, passa por dentro do alternador e tal, e vai aqui para a massa. Ela sai para a massa e ela volta aqui, ó. O positivo volta e vem de novo aqui na bobina, tá? Para circular. Então eu só posso deixar passar a corrente nesse sentido aqui. E por isso que a gente falou, se esses diodos aqui têm problema, o positivo
Ou seja, a catraca está com problema, está virando ao contrário, eu consigo pegar e sair pela porta sem pagar. Tá? É isso que acontece. Se esses diodos estão com problema, a tensão da bateria vai para a massa e eu acabo tendo a bateria descarregada. Tá? Então o importante é você saber, meça só pode passar num sentido. Se não passou em nenhum ou passou em dois, isso aqui ó, não tem reparo. Tá? Você vai comprar um conjunto novo inteiro, porque não tem como você tirar aquele diodo ali. Até tem, mas vai gastar um tempo absurdo e não vai valer a pena. E muito provavelmente vai danificar alguma coisa. Vai danificar. Então você vai comprar um conjunto, você vai saber pelo código do alternador aqui qual é a referência dessa peça, vai pedir e vai trocar. Tá? Aí entra o espírito do bom empreendedor, você que vai começar uma nova carreira, vai buscar aí a sua maneira de ganhar dinheiro com a elétrica automotiva. O cliente em primeiro lugar, a realidade dos fatos, não tem que fazer, vou fazer aqui um gatilho, nada disso. Gambiarra. Gambiarra, apresenta o problema real, faça o orçamento e aí então você vai ter cliente para sempre para ganhar a sua grana com a elétrica automotiva. Só mais um detalhe aqui, mostra de novo o desenho simples aqui, por favor. A gente falou que tem um controle de temperatura, né? Dentro desse pontilhado aqui, ó, esse pontilhado aqui representa esse cara aqui, tá? Certo? Que é o nosso audaz e intrépido regulador de tensão. Como é que ele faz a regulagem de temperatura? É essa peça aqui, ó. Tá vendo esse tal de R2 aqui? Não é aquele robozinho do jornador. Como é que é o Guerra nas Estrelas? Né? Não tem nada a ver. É uma essa seta aqui, ó, significa que é uma resistência variável, tá? Particularmente esse cara aqui, quando a temperatura é baixa, a resistência é muito alta, a corrente não passa por aqui. À medida que a temperatura vai subindo, ela vai amolecendo e, numa determinada situação, a corrente passa direto para a massa e desliga o alternador. Tá? Aí a excitação vem por aqui, passa direto por ela e desliga. Só vai voltar a excitar o rotor quando a temperatura cair para um determinado valor e ela deixar de conduzir. Tá? Então é assim que faz o controle de temperatura. Resistência variável você tem lá no material de apoio, como é que funciona, como é que mede. Você tem vários tipos que a resistência diminui com a temperatura, a resistência aumenta com a temperatura. Tá? É legal você aprender bem isso, que em injeção eletrônica, isso aqui é fundamental você entender o funcionamento. Então não esqueça de dar uma olhada no módulo 1, elétrica automotiva, módulo 1, vai lá, recapitula tudo isso aí, porque aí tem informações muito importantes para que você possa se tornar realmente um eletricista automotivo de qualidade que vai exercer a sua profissão com a maior competência. Alberto, fechamos o teste do diodo, passamos dessa aula.